O Brasil não perdeu protagonismo no governo passado. Eu fui a ministra de Direitos Humanos, não sei se o senhor sabe. Eu estive em todos os fóruns internacionais. E meu maior problema nos fóruns eram as tais reuniões bilaterais. Todos os países queriam falar comigo. Quando eu cheguei, o senhor estava fazendo uma ácida crítica à OEA. Mas quem tirou a Venezuela da OEA foi o Maduro. A pergunta é, algum movimento de que o Brasil se retire da OEA? Algum conselho ao atual governo para que o Brasil se retire da OEA? Ou foi uma impressão minha, porque eu cheguei já no final de sua fala? Adolescentes com autismo foram presos agora, semana passada. A gente precisa rever isso, a gente precisa ver isso. Meninos com autismo sendo presos porque protestaram. Mas é só o que é o caráter daquele ditador sanguinário. E aí, o senhor está aqui porque nós tivemos um brasileiro que entrou quando outros observadores não puderam entrar na eleição. E a gente queria muito ouvir isso. O senhor teve a oportunidade de dizer para o ditador, apresente as atas. E era só isso que a gente queria. A senadora Damares, acho que uma das perguntas eu já tinha respondido, eu não anotei aqui, mas a segunda, que é se o Brasil vai sair da OEA, não. O Brasil não está pensando em sair da OEA. A OEA tem seus defeitos e suas qualidades. Não é aqui o momento da gente discutir, mas a OEA teve muita importância, por exemplo, no reconhecimento dos direitos das mulheres. Ela foi pioneira nisso como organismo internacional. Então já seria um motivo suficiente para a gente continuar. Agora, ela também participou recentemente na história, de ações muito duvidosas, como foi o golpe de Estado na Bolívia, na minha opinião. Então, é uma questão para ser discutida, mas o Brasil não pensa em sair da OEA. Mas a Vossa Excelência tinha feito uma outra pergunta que me escapa aqui. Se eu falei com o Maduro. Sim, eu estive com ele no dia seguinte da eleição e depois de uma conversa inicial mais genérica, né, até para criar um ambiente minimamente favorável, eu insisti na importância da entrega das datas e ele me disse, o Aldo estava presente, mas se dirigindo a mim, e na presença do presidente da Assembleia, ele disse, elas sairão nos próximos dias. Eu passo daí para a questão do prazo, que acho que foi a última que foi colocada. Eu aprendi que na diplomacia não se estabelecem prazos. Eles podem até ser usados em alguns momentos, mas não são verdadeiros. São apenas um estímulo a que as coisas possam acontecer. Eu acho que não adianta nada eu fazer um prazo hoje e depois de amanhã descobrir que as coisas estão evoluindo, mas que vão tomar mais tempo. Eu participei de inúmeras negociações internacionais do mais variado tipo, mas digamos em negociações econômicas, em que os prazos finais eram estourados seguidamente. A gente não podia dizer, então vamos parar porque o prazo acabou. Então, eu acho que nós estamos chegando a um ponto que é preciso sentir uma evolução real. Eu tenho dito isso, repetido, o presidente Lula disse, mas eu acho que seria leviano dizer, olha, se até domingo não aparecerem as atas, nós vamos... E se na segunda-feira a gente perceber que tem alguma coisa? Eu vou dizer não, porque eu tinha dito que era no domingo. Então, eu acho que nessas coisas a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas é claro que não é uma coisa para sempre. Agora, eu queria lembrar um ponto, só que eu acho que foi esquecido aqui, por mim também, e que é muito importante. O presidente Maduro tem pela frente quase 6 meses, de acordo com a Constituição atual. Então, ele é o presidente da Venezuela de acordo com a Constituição atual. E o que nós queremos é que, qualquer que seja a solução, que esses 6 meses não se transformem, não ofereçam um palco para violência de um lado ou de outro. Criticamos e criticaremos os direitos humanos, mas temos que a violação dos direitos humanos, mas temos que trabalhar de uma maneira eficaz. Eu trabalhei muito com direitos humanos, fui embaixador em Genebra, como a senadora sabe, e, por exemplo, uma das resoluções que o Brasil propôs no tempo que era embaixador, não era nem o governo Lula, era o governo Fernando Henrique Cardoso, era considerar que o racismo é incompatível com a democracia. As chamadas democracias resistiram muito a isso, não queriam. E teve até uma cena bizarra do embaixador americano para esse órgão, que era negro, me pedir para retirar essa resolução, para ver quanto a gente tem que confiar
nas palavras das pessoas. No final, a resolução passou por consenso. Mas foi difícil. Acho que foi a única resolução no Conselho de Direitos Humanos que foi aprovada pelos árabes e por Israel. Mas, enfim, isso aí, isso tem que ter tudo, tem que ver o andamento das coisas. Agora, repito, o Brasil não reconhecerá um presidente que não esteja fundado nas atas. Acho que é importante nós fazermos alguns registros aqui da incoerência desse segmento da extrema-direita no nosso país, não é? Obviamente que qualquer tipo de desrespeito aos direitos humanos, onde quer que aconteçam, obviamente onde aconteça lawfare, nós temos que nos manifestar, mas não cabe à autoridade política, à extrema-direita desse país, nem para falar de lawfare, nem para falar de democracia e direitos humanos. Com episódios recentes, lawfare, em 2018, o atual presidente da República foi impedido de disputar uma eleição que ele venceria por causa de um lawfare praticado no Brasil, seja lá em Curitiba, por um juiz de primeira instância, seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, carece de autoridade política para falar sobre esse tema, para criticar quem quer que seja, ainda que a crítica possa ser verdadeira. Assim como para falar de liberdade e democracia. Felizmente, o que se propunha para o dia 8 de janeiro de 2023 não se concretizou. Se tivesse se concretizado, muito provavelmente isso que nós estamos fazendo aqui, não faríamos. Esse Congresso provavelmente estaria fechado. Teríamos um ditador de plantão e teríamos, como sempre só ia acontecer nos países em que há ditaduras, algum tipo de arremedo de parlamento para tentar vender a ideia de algum grau de legitimidade. Então, faço questão de fazer essas observações porque as coisas não podem ter dois pesos e duas medidas. Agora mesmo, o Brasil assumiu, em relação à Venezuela, no que diz respeito à embaixada de alguns países, que foi falado, da Argentina, de outros mais, uma atitude política importante. Primeiro, devia ser reconhecida. Segundo, os mesmos que manifestam essas preocupações ficaram caladinhos aqui quando o presidente do Equador mandou invadir a embaixada, era do México, e prender na embaixada do México um ex-vice-presidente da República. Eu não vi a extrema-direita brasileira dizer nada aqui, nem nessa comissão, nem no plenário, nem em lugar nenhum. Então, eu acho que é importante. O nosso governo tem autoridade política para debater essas questões e tentar produzir alguns entendimentos. Mas eu queria insistir